Oi, gente. Bom, enquanto eu faço minha maquiagem, eu vou contar pra vocês, primeiro, minha história com a leitura, e segundo, 3 livros, não é todos, então vai ter uma parte 2, que, tipo, mudaram, assim, minha vida. E 2 avisos. Primeiro, meu cabelo tá muito liso e eu não tô acostumada, então talvez eu fique, tipo, mexendo muito no cabelo, sabe? Tipo, que é um pouco chato, eu sei, eu me irrito, mas desculpa, tá? É que eu não tô acostumada, gente. Bom, e segundo, porque como eu vou fazer minha maquiagem, eu sou meio ruim, eu preciso de muito, eu não enxergo direito, né? Então eu não vou ficar olhando pra câmera, eu vou ficar olhando, tipo, assim, pro espelho em alguns momentos. Mas, bom, é isso. Bom, primeiro, esse corretivo. Bom, eu estudava em uma escola Waldorf, que é um método diferente de ensino. E assim, eu acho que é uma coisa muito legal, tá? É um tipo de escola bom, só que não funciona pra todo mundo. E principalmente na alfabetização, não funcionou pra mim. Porque, o que é? A gente aprende o som de cada letra individual. Tipo, C é K, B é B, tá? É tipo, B mais A era B, A. Então, pra mim, não fazia sentido nem um pouco. Assim, ai, gente, eu tô muito queimada. Meio vermelha, sei lá. Daí, pra mim, não fazia sentido. Então, eu demorei muito pra aprender a ler. Mas assim, muito eu quero dizer que eu fui a última das minhas amigas a aprender a ler. Eu lembro da Flora, Flora é minha melhor amiga, lendo o cardápio de uma padaria e eu não conseguia ler e eu fiquei muito frustrada. Mas assim, eu sabia que tava começando a ter alguma coisa errada comigo, porque eu já tinha quase 8 anos, sabe? E eu ainda não sabia ler, enquanto Pedro e a Flora, meus melhores amigos, sabiam ler muito bem, inclusive já liam livros inteiros. Então, eu ficava muito frustrada comigo, e eu me comparava muito com eles. Começamos aí, né? Bom, daí, eu cheguei pra minha mãe notou essa minha dificuldade, e ela ia me mudar de escola, no 3º pro 4º ano. E eu ainda não sabia ler, nem escrever. Então ela comprou uma cartilha ABC e eu aprendi a ler aos 9 anos de idade. Bom, né? Eu passei pó, gente. E eu aprendi a ler aos auge dos 9 anos de idade. Gente, é tipo meio tarde. Bem tarde. Eu tô sem colar, eu vou lá pegar, pera. E assim, eu fiquei muito feliz de aprender a ler. Falei, vou sair lendo tudo. Mas isso não aconteceu. Então eu saí lendo gibis, porque eu percebi que eu não achava uma coisa chatíssima ler. E realmente. Mas, quando eu tinha 9, 10... Não, acho que eu tinha 10. Eu comecei a ler Casa na Árvore, de 13 andares. Eu li todos os livros. Inclusive, a capa desse vídeo é eu lendo um desses livros. E, bom... Mas depois disso, eu não li mais, porque eu só queria provar pra mim que eu conseguiria ler, sabe? Mas não foi legal, eu li, tipo, muito rápido, então eu não gostei. Mas, quando eu tinha 12 anos, eu li O Labirinto do Fauno, que é um dos livros que mudaram minha vida. Que é sobre uma menina, eu não sei em que ano que é, mas é antigo, pera, é importante a data, então eu vou pesquisar. 1944. Em 1944, a Ofélia, uma menina, uma criança, se muda com a mãe na Espanha, né? Eles estão em uma cidade e vão pra outra cidade, eu acho, na Espanha. Ou eles estão em outro país e vão pra Espanha, não lembro. E porque a mãe vai morar com o novo marido dela, que é um oficial do exército. Muito ruim, tipo, muito ruim. E ele é muito violento, tem umas cenas, assim,
meio, sei lá, meio um pouco violentas, mas é um livro lindo. E a Ofélia, ela vai explorar a casa, que o cara mora em uma mansão, explorar o jardim. E ela acha um labirinto, que tem uns seres místicos e tal. E ela tem que completar algumas tarefas pra conseguir a imortalidade. E, tipo, virar uma princesa. E assim, nossa, esse livro me tocou muito, porque eu comecei a pensar sobre muitas coisas, sabe? Eu comecei a pensar sobre, primeiro, como eu era abençoada por não estar em uma guerra, em um país em guerra. E também me fez questionar muito sobre a vida e a morte, sabe? Muito... Comecei a pensar... Eu comecei a ver a morte como algo mais real. Porque é um assunto que vem no livro, é um assunto presente nesse livro. Então, eu acho que pode ficar como alerta de gatilho, talvez. E... Tá, pera. Bom, só que aí, depois disso, eu não li muito. E, porém, quando eu tinha 13 anos, não faz tanto tempo, nossa, gente, não faz tanto tempo. Nossa, enfim, eu fiquei doente. Eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas eu não podia fazer exercício. E eu precisava queimar calorias. Precisava muito, senão eu enlouquecia. E eu achei um jeito de queimar calorias, em tese. Não é eficiente, tá, gente? Não tomem como verdade. Vocês não vão emagrecer. Mas eu descobri que ler queima caloria. Então eu comecei a ler pra queimar caloria. E depois disso eu nunca mais parei de ler. E assim, o primeiro livro que eu li e depois comecei a ler muito foi Amêndoas. Que, gente, é muito... Eu dei pra minha professora de redação e pra minha mãe. E, enfim, eu emprestei pra um monte de gente. Mas pra minha mãe eu dei o livro de... acho que de aniversário pra ela. Na verdade, eu emprestei o meu e pedi de volta, mas... enfim. E pra minha professora de redação eu dei no final do ano passado. Porque eu não ia ter mais aula com ela. Bom, e é sobre um menino que ele tem lexitimia, que é uma doença que não permite que ele reaja, que ele tenha emoções, digamos assim. Tipo, ele tem emoções, mas ele não consegue reconhecer e não consegue... Gente, minha maquiagem tá boa? Tá, né? É que essa luz também tá foda. Ele não consegue reconhecer sentimentos, emoções. Enfim, só que ele tem uma mãe que... acontece um monte de tragédia na vida dele. E ele tem uma mãe que ajuda muito ele nessas coisas de entender os sentimentos e tal. Mas acontece uma coisa com a mãe dele. E ele precisa ficar, tipo, sozinho. Ele vai... Ai, gente, é lindo. Ele vai descobrindo muitas coisas, ele faz amigos. E no final ele vai encontrando... Ele vai conseguindo identificar as emoções melhor. Gente, mas assim... É aquele tipo de livro que não acontece muita coisa. É meio parado. Mas eu li em um dia. É maravilhoso. E depois disso, gente, eu virei um monstro. Tipo, em 2023, final de 2023, eu li Amêndoas. E depois disso, eu acho que eu fiquei só um mês sem ler na minha vida. Então, essa foi a minha história com a leitura. Eu basicamente comecei a ler pra queimar caloria, o que não é nem um pouco saudável. Porque eu não podia fazer exercício, porque eu estava completamente doente, transtornada. Eu não vou entrar em detalhes. E eu comecei a ler e eu gostei muito. E no começo era uma atividade chata, mas agora é uma atividade prazerosa. Às vezes eu não tô a fim de ler, então eu não leio, gente. Porque assim, tá tudo bem, você não precisa ler o tempo inteiro, viu? Ai, gente, desculpa, pera, isso dá um pouco de aflição. Pronto, gente, minha maquiagem tá pronta. Então agora vocês não vão ter mais entretenimento enquanto eu falo. Na verdade, falta passar meu rímel. Mas eu tenho muita aflição de rímel. Eu não gosto de ver as pessoas passando rímel. Então eu não vou passar rímel no meu vídeo. Vocês não vão me ver passando rímel, porque é uma coisa que eu não gosto, então eu não vou fazer. Pronto, gente.
Eu tenho esse negócio, pera. Esse negócio que é tipo um primer pra cílios, eu acho, sei lá. Ó. Não tá dando pra ver, que merda. Que merda, gente. Enfim, ele tá sendo muito bom, porque meu rímel não borra tanto. Eu tô usando pra ir pra escola, porque eu choro muito na escola, né? Então tá sendo bom. Daí eu consigo disfarçar um pouco melhor. Bom, agora vamos pra livros que mudaram minha vida. Eu já falei do Labirinto do Fauno e do Amêndoas, mas o Amêndoas não tava nessa lista. Mas enfim, ele foi incluído espontaneamente. E então, enfim, vamos lá. Primeiro livro que eu devia ter mencionado na minha história com a leitura, mas eu esqueci, é A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Eu li pra escola, depois que eu já tinha aprendido a ler, tá, gente? Eu li pra escola e é um livro. Gente, eu não sei por que eu gostei tanto, mas é sobre um coelho de porcelana. Ele é o personagem principal. E apesar dele ser de porcelana, nos livros ele... Olha, eu não tô mexendo muito no meu cabelo. É um progresso. Só porque eu falei. Nos livros, ele tem vida, então ele é personificado. E... Ai, gente, eu não tenho gelzinho de sobrancelha. Que horror. Tudo bem. E assim, ele tem uma dona. E ele é super mimado pra um coelho de porcelana. Mas ele acaba se perdendo dessa dona, ele cai no mar. E nisso ele vai passando por vários donos, só que ele vai sempre se perdendo. Vai sempre acontecendo, assim, coisas ruins com ele. E eu achei muito bom. Eu não sei por que eu achei bom. Tipo, eu lembro das minhas amigas todas chorando, não conseguindo ler. As mães, assim, achando um absurdo, porque o livro era muito pesado. E eu lendo o livro, assim, várias vezes seguidas. E minha mãe ficou, meu Deus, o que tem de errado com a minha filha? Eu não sei, mãe. Eu não sei. E, bom, então, é um livro super curto. Tem, tipo, 205 páginas. Mas a letra é, tipo, gigantesca. E é um quadrado, sabe? Não é um quadrado, mas eu não sei o nome da forma. Mas é tipo um quadrado. Não é assim e assim. Ele é mais assim, sabe? E a letra fica só no meio da página. E é grande. Então é bem fácil de ler. E assim, gente. Que livro. Não, sério, que livro. Inclusive, eu queria muito ler de novo. Porque eu acho que ele é tipo o Pequeno Príncipe, que quando você lê com diferentes idades, você tem uma impressão diferente, sabe? A mensagem é diferente. Só que eu não sei, não tem mais pra achar, é muito difícil de achar. Eu lembro que na época deu um trabalho horroroso pros meus pais. Eles foram em um sebo no centro e compraram. E daí eu emprestei pra uma mãe de uma amiga minha e ela não me devolveu. Já faz alguns anos e eu não falo mais com a menina, então não sei. E eu queria ter o físico, porque é um livro muito especial pra mim. Inclusive, eu vou pôr a capa aqui. Vou ficar um tempinho imóvel pra capa aparecer mais. Tá, pronto. Bom, próximo livro. Vou gravar um outro take pra ficar melhor pra editar. Bom, gente, próximo livro. Esse livro. Calma. Calma. Gente, é uma coisa. Eu acho que, primeiro, é uma novela, não é um romance. Tem 96 páginas. E chama Foi um Péssimo... Ai, eu fico até emocionada só de lembrar. Chama Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. Gente, primeiro, eu amo a Natália. Eu amo. Ela é assim, eu acho que ela é uma das minhas escritoras preferidas. Eu amo ela, ela é incrível. Tipo, eu mando recado, eu mando DM no Instagram dela e ela responde, entendeu? Tipo, eu mando mensagens desesperadas, e ela responde. Ela é uma fofa, gente. Ela é tipo assim, ela é uma
fofa, juro. E, pra vocês terem uma noção, quando eu li no final do ano passado. Eu comecei dia 20 de 12 de 2024 e eu terminei dia 21 de 12 de 2024. Inclusive, olha a resenha que eu fiz no Scooby quando eu tava lendo. Leiam, tá? É pra ler. Vocês vão entender o sentimento que esse livro me passou. Gente, pausem. Bom, gente, eu tava editando o vídeo e eu achei que essa parte que eu tô falando do Foi um Péssimo Dia ficou uma bosta. Então, como eu acho que foi um dos livros que eu li que, assim, mais mudou minha vida, mais me tocou, que eu mais me identifiquei, muito, pra falar a verdade. Eu acho que vale a pena eu regravar. E, assim, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu tô com outra roupa, com outra maquiagem, e, enfim, mas eu acho que por esse livro vale muito a pena. Então, vamos lá. Primeiro, como eu já falei antes, foi escrito pela Natália Borges Polesso, e ela é uma autora brasileira, gente. E é uma espécie de coletânea de memórias da própria Natália, então é uma história autobiográfica. Ah, e é uma novela, tá, gente? Então, e pra vocês verem como que é bom, é um negócio de, tipo, 96 páginas, que me tocou mais do que qualquer calhamaço já me tocou. Então, eu acho que se você tem as palavras certas, você não precisa dizer muito, digamos assim. Bom, é uma coletânea de memórias da adolescência até... da infância até a adolescência, da Natália. E, bom, conta. Primeiro, a Natália foi uma criança muito ansiosa. E eu acho que a ansiedade que ela, tipo, ela conseguiu descrever sentimentos muito angustiantes que é viver com ansiedade, sabe? Principalmente quando você é pequeno. E é uma coisa que eu me identifiquei também. E ela também traz muito a relação dela com o irmão, com o pai, com a mãe, com os amigos. E eu acho que isso é muito legal, porque todo mundo... Como é uma história autobiográfica, são memórias reais, são coisas que, assim, muitas vezes nós passamos, então a gente vai conseguir se identificar bastante. E ela escreve de um jeito que é bem verídico, digamos assim, eu não sei explicar. Mas, bom, ela mostra em muitos aspectos, assim, dela se autodescobrindo, principalmente em relação à sexualidade dela. E é legal, eu achei legal. E, enfim, gente, só leiam, tipo, é muito bom. Muito, muito, muito bom. E já tô tomando água da pia faz, tipo, uma semana, mas então, como eu ainda não morri, eu acho que não vai acontecer nada, né? E, gente, eu não sei se eu consegui transmitir exatamente o que eu queria transmitir. Eu só quero falar que é um livro bom, gente. É um livro realmente muito, muito bom. Então, vale muito a pena ler. Mesmo. É isso. Bom, o outro livro é O Ceifador. Gente, é uma trilogia. Eu não vou saber falar o nome do autor, mas tá aqui a capa. E assim, é uma distopia onde a morte foi... Não tem mais morte, mas assim... Então, as pessoas são imortais, né? Mas precisa ter um controle de população. Então, existem os ceifadores, que são responsáveis por as pessoas. Para o mundo não virar um... Enfim, né? E... Nossa, traz umas... Parece bobo. Parece realmente bobo. Parece um livro, assim, infanto-juvenil, distopia, mas não é. Porque ele traz, assim... Primeiro, ele traz algumas críticas que você pode inserir... Você pode encaixar no nosso governo atual, sabe? Tipo, governo... Ai, gente, tá muito calor, pera. Gente, eu acho que realmente dá pra perceber que eu era uma criança que não conseguia ler porque eu não conseguia parar quieta. Bom, eu acho que, assim, é um livro que não explicitamente
critica o governo, você consegue encaixar muitas coisas no nosso governo atual, não só do Brasil, do mundo inteiro. Também não é um livro nacional, então, enfim. E também, ele mostra que, assim, os humanos venceram a morte, sabe? Mas eles continuam sendo humanos. A raça humana vai continuar sendo a raça humana para todo sempre, independente do que eles conquistarem. Nós vamos continuar sendo humanos, nós vamos continuar sendo egoístas, mesquinhos, cruéis. Nós vamos continuar sendo humanos. Então, gente, é muito, muito incrível. O primeiro livro é o melhor. Sempre é o melhor, né? Mas vale muito a pena ler todos. O Ceifador, né? Depois é A Nuvem e por último é O Timbre. Mas eu acho que é essa ordem, tá, gente? Eu não lembro. E depois tem um livro de contos, que assim, um livro de contos... É bom, assim, são resquícios, mas é tipo... Não é necessário ler, mas eu li, porque eu não podia virar órfã do Ceifador, sabe? Então, eu vejo... Ele é fanfic, tá? Eu li uma fanfic, ok? E não foi Notepad, porque não tem Notepad, tá? Foi em um site, eu não lembro o nome, mas assim... Vocês terem noção, é um livro muito bom. E também é um livro que eu vou reler com toda a certeza. Porque também eu acho que, agora que eu sou um pouco mais consciente, tipo, em relação à política e filosofia não muito, mas um pouco, talvez eu consiga encaixar algumas coisas que um livro mostra na vida real, sabe? Então, quando eu reler, eu vou trazer vlog de leitura aqui pra vocês. Bom, gente, é isso. Esse vídeo ficou um pouco confuso, um pouco espontâneo, que nem todos os meus outros vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer parte 2 dos livros que mudaram minha vida. Em breve, ou não, mas eu vou.